Oi, oi, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Tô colocando aqui o tema da nossa live. Deixa eu fixar aqui o comentário. E aí, tudo bem, Márcia? Tudo bem? Deixa eu fixar aqui. Oi, oi. Vamos entrando, gente. Sejam bem-vindos. Mandem a live para algum amigo que precisa ver. Oi, Tami, tudo bem? E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Tá um calorzinho bom hoje, tá muito bom. Tudo certo com vocês? Vão mandando a live no aviãozinho para alguém que precisa ver. Hoje a gente vai falar sobre cliente ideal, tá? Como que a gente atrai aquele cliente ideal que a gente tanto quer, que a gente quer que compre o nosso produto, que venha até o nosso perfil, que conheça o nosso trabalho, a nossa marca. Ah, coisa boa, Márcia. Que bom, que bom. O importante é isso, né? Apesar da correria, as coisas estarem tudo certo. Ai, que bom, Tami, que bom. Só vou esperar mais um pouquinho, a gente já começa. Só ajustar aqui. E aí, contem pra mim, vocês têm dificuldade pra falar com o cliente de vocês, pra atrair o cliente de vocês aqui pro perfil do Instagram, pra vender o produto de vocês, o serviço de vocês? Já vou tirar a música pra gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Olha só, então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente tem 3 tipos de clientes, tá? Existem 3 tipos de clientes. Eu vou agora falar um pouquinho para vocês, antes de dar o passo a passo, tá? De dar as dicas de como a gente atrair esse cliente ideal que a gente tanto quer. Eu vou te explicar um pouquinho os 3 tipos de cliente que a gente tem, tá? Quais são eles? Primeiro, você tem que entender o seguinte: a maioria das pessoas, elas fazem marketing para um tipo só de cliente, tá? Que aí o que acontece? Ela fala para um tipo de pessoa só, e aí aquele cliente ideal que ela tanto quer, que conheça o serviço, o trabalho dela, que chega até o perfil dela, ela não consegue atingir, tá? Então agora eu vou te explicar quais são esses 3 tipos de cliente. Boa noite, gente. Quem tá entrando aí, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Olha só, vamos lá. A gente tem 3 tipos, tá, de clientes que a gente consegue atingir. Só que a maioria das pessoas, quando elas fazem marketing, quando elas vêm divulgar o trabalho delas aqui na rede social, o que acontece? Elas focam só em um desses 3 tipos de cliente. Qual que é o primeiro tipo de cliente, que é esse ali que tá em amarelinho, o número 1, tá? Esse é aquele cliente que ele sabe que precisa do teu produto, tá? E ele procura o produto. Ele sabe que precisa daquele produto e procura. Então ele tem uma necessidade, ele tem uma urgência por aquilo, tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que precisa cortar o cabelo e ela tem aquela necessidade, então ela vai atrás de um profissional para cortar o cabelo. Então ela vê urgência, tá? Ela tem que achar esse produto ou esse serviço para suprir essa necessidade dela. Essa demanda, ela é urgente. Então, se você aparecer na frente da pessoa, se você não divulgar muito, você vai conquistar a pessoa. A pessoa vai olhar pra você, ela vai comprar de você. Por quê? Porque ela tá com uma urgência, ela tá com uma necessidade. Então, esse tipo de cliente não exige que a gente faça tanto marketing, que a gente argumente tanto, né, para falar sobre o nosso produto ou o nosso serviço. Você aparece na frente dele, você tá ali, ele tá buscando, ele te encontrou, ele vai comprar de você. Por quê? É a mesma coisa quando uma mulher, ela tá precisando, ela sabe, tá, que ela precisa de um vestido para ir para uma festa, para ir para um casamento, e ela vai lá e procura, ela busca, tá? Ela procura por esse produto.
Outro exemplo, por exemplo, a pessoa, ela sabe que ela precisa emagrecer, então ela vai atrás, ela vai buscar uma academia, vai buscar um local, vai buscar um educador físico, vai buscar uma nutricionista para resolver esse problema dela. Ela tem ciência do problema, tá? E ela busca a solução. Então esse é o tipo de cliente que a maioria das pessoas foca, né? Porque a pessoa tá com uma necessidade, ela tá buscando, aí você vai lá e você oferta aquele produto, aquele serviço que você tem e pimba. Deu certo, já vendeu e é isso aí. Só que essa camada, como vocês estão vendo ali que é a primeira camada, a camada amarela, é aquela camada onde tem uma disputa muito grande por preço, tá? Então assim, a pessoa que te encontrar, provavelmente, se ela chegar por preço, pode ter certeza que se ela veio até você por preço, ela vai embora pelo mesmo motivo, tá? Então, assim, ó, é aquele cliente que ele tem ciência que tem aquele problema, então, se ele achar na concorrência o preço melhor, se ele achar que convém pra ele, ele vai comprar daquela outra marca. Por quê? Porque é uma necessidade, é uma urgência. A primeira pessoa que aparecer na frente, a primeira marca que ele lembrar, que ele vê, ele vai lá e compra. Porque ele tá precisando suprir logo essa urgência dele. É a mesma coisa, você tá querendo muito comprar uma televisão nova porque sua televisão queimou, ou uma geladeira, que é uma urgência. Eu preciso usar a geladeira para guardar os meus alimentos. Então, eu vou fazer de tudo para ir lá buscar e comprar. Então, se você aparecer ali para ele, você fizer um anúncio, né? Divulgar a sua marca, por exemplo, você tem a geladeira para vender, você fizer um anúncio e atingir essa pessoa, é certo que ela vai comprar de você, tá? Aí a gente entra no nosso segundo tipo de cliente. Que qual é o segundo tipo de cliente? Que é aquele que sabe que precisa, mas ele não procura, que é essa segunda camada ali que tá em vermelho. É a pessoa que sabe que tem um problema, mas ela não procura, tá? Ela procrastina essa aquisição, ela empurra com a barriga, ela deixa para depois, ela acha que agora não é o momento de comprar. Porque assim, nós seres humanos, a gente tem uma tendência já a procrastinar naturalmente, tá? Então assim, às vezes a pessoa sabe que ela tem que emagrecer, ela sabe que ela precisa trocar um tênis, ela sabe que precisa trocar o computador dela, ela sabe que precisa comer alimentos mais saudáveis, mas ela procrastina, ela deixa essa compra para depois. Não é uma prioridade, assim, não é tão urgente, não tá assim na escala número 1, né, que ela vai morrer se ela não comprar, como é o primeiro caso. Nesse caso, ela tem a ciência que ela precisa daquele produto, daquele serviço, mas ela vai procrastinando. Então, assim, ela adia o máximo que ela puder essa compra. O máximo que ela puder, que ela conseguir, ela vai estar adiando essa compra. E aí, a gente tem o terceiro tipo de cliente, que é essa camada em azul. Que é o que, gente? É a maior categoria de clientes, tá? É onde tem a maior categoria de clientes e é onde as pessoas não focam tanto para divulgar e para fazer o seu marketing nas redes sociais, tá? Essa terceira camada, ela é um pouco esquecida pelas pessoas, né? Pelas empresas, pelas marcas, só que ela é poderosíssima, porque é aí que você ganha o seu cliente, é aí que você conquista aquele cliente que você quer. E aí tá um segredo, nessa terceira camada, nessa camada em azul, os seus concorrentes geralmente não estão fazendo marketing, não estão divulgando os serviços e os produtos. Então ali tem uma brecha muito grande e você tem chance de fazer o quê? De vender em larga escala, em grande escala, faturar muito mais quando você atinge esse grupo de clientes, que são quais? Aqueles que não sabem o que eles precisam e nem procuram. Por quê? A maioria das pessoas, tem muitas pessoas que elas não sabem que elas têm um problema. Elas não sabem que elas precisam se comunicar melhor. Elas não sabem que elas... Assim, ó, a pessoa, ela até acha que não precisa ir para academia emagrecer. Mas se você olhar para ela bem a fundo, analisar bem, você vai ver que ela precisa emagrecer, que ela precisa cuidar mais da saúde dela, que ela precisa fazer isso para se sentir mais disposta, para estar mais produtiva também no trabalho. Então, assim,
A pessoa não tem ciência do problema e ela também nem procura. Mas lá no seu inconsciente você sabe que ela precisa. E esse é o seu papel como empreendedor. Esse é o seu papel de você ter um produto e um serviço. É você atingir essas pessoas, você mostrar para essas pessoas que elas têm um problema, só elas não estão enxergando, tá? Porque, por exemplo, assim, quando a pessoa sabe que ela tem que fazer aquilo e ela vai buscar aprender, ela não precisa de você. Ou quando ela sabe fazer, ela não precisa de você, da sua empresa, da sua garrafinha de água, né, para tomar água. Ela não precisa do canetão que você tá vendendo, da consultoria, da mentoria que você tá dando. Ela não precisa, tá? Porque ela sabe. Agora, aquele cliente que não tem ciência, que ele tem um problema e que ele precisa buscar a solução para esse problema, é aí que você entra, tá? É aí que tá o segredo. Olha só para recapitular quem tá entrando agora, gente. Olha só, a gente falou. O primeiro tipo de cliente qual que é? Aquele que sabe que precisa e procura o produto, tá? Então esse ali, ele tem uma urgência, ele tem uma necessidade. Por exemplo, se a sua marca aparecer ali na frente dele, você fizer um anúncio, atingiu ele, pimba, ele vai comprar de você. Porque é uma necessidade, ele já tá ciente do problema e já tá buscando a solução desse problema, tá? O segundo tipo de cliente é aquele que sabe que precisa, mas ele não tá procurando, ele tá procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã, deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar, agora não é tão urgente, tem outras coisas na frente que eu preciso priorizar, tá? Então a pessoa sempre adia essa necessidade, mas ela tem ciência que ela precisa emagrecer, ela tem ciência que o cabelo dela tá comprido e tá feio, ela precisa cortar, ela tem ciência que ela precisa pintar a casa, tudo isso, tá? São coisas que a pessoa tem noção, mas ela não tá lá na lista de prioridades dela, tá? E o terceiro, o que que é? O terceiro é a pessoa que não sabe que precisa e ela nem está procurando. Então é nesse tipo de cliente, tá? É com esse cliente que você vai buscar trabalhar. É nesse cliente que tem que estar o seu alvo agora aqui na rede social. Por quê? É ali que os teus concorrentes talvez não estejam divulgando, não estejam fazendo marketing, não estejam focando e tentando chamar a atenção das pessoas. E é ali que está o segredo, é ali que está o segredo para você crescer em grande escala, vender muito mais, tá? Então agora vamos entrar, tá, para o passo a passo, vamos entrar para o passo a passo de como que vocês fazem para atrair esse cliente ideal. O que é esse cliente ideal, Mayara? Pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Fala aqui pra mim, vocês sabem quem que é o cliente ideal de vocês? Vocês estão conseguindo atingir esse cliente ideal de vocês? Comenta aqui pra mim antes de eu entrar no passo a passo, então, pra vocês. Bora lá. Boa noite, quem tá entrando agora. Sejam bem-vindos, gente. Bem-vindos. Deixa eu ver, veio uma dúvida aqui. Quem tiver dúvida, vai mandando que no final da aula eu respondo, tá? Vejo muitos pacientes... A Beth colocou. Vejo muitos pacientes chegarem até mim dizendo... Só vi que realmente preciso de terapia depois que comecei a te acompanhar. Exato. E principalmente esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. A pessoa, ela tá com problemas na vida dela, tá? Ela assim, tem um monte de problema, ela tá tentando buscar a solução e ela não sabe que aquele de fato é o problema dela. O tema da aula é como atrair o cliente ideal, tá aqui fixado aqui embaixo, Aline. Então, a pessoa não sabe que ela tem aquele problema, então cabe a você a mostrar pra ela que aquele de fato é o problema dela e que você tem uma solução para aquele problema, que você tem um produto físico, né? Que você tem um serviço. Então, cabe a você esse papel de mostrar para ela que ela tem uma necessidade, de fazer com que ela enxergue. Porque às vezes a pessoa, ela não tem muita noção ou ela não quer aceitar, não quer ver a realidade de fato, né? Não quer enfrentar a realidade de que ela tem aquela dor, aquela necessidade. E você tá aí justamente para isso. E é para isso que a gente usa o marketing, tá, gente? Vamos lá, vou mostrar para vocês então.
passo a passo agora, papel e caneta na mão. Ó, responderam não, não sabe. Então, papel e caneta na mão que agora eu vou dar o passo a passo pra vocês, tá? Bora lá, olha só. Conforme forem tendo dúvidas, mandem aqui pra mim que eu vou respondendo depois no final da aula. O primeiro passo para você atrair o seu cliente ideal, o que que é? Você vai precisar ter uma oferta, você vai precisar suprir uma demanda. Então, você vai ter que ter um produto e um serviço para oferecer para as pessoas, né? Você tem o quê? Você tem uma loja de roupas, você tem uma cafeteria, você tem uma loja online que vende joias, que vende lingerie, você fala sobre consultoria, você vende consultorias voltado para a internet. Você é o quê? Você dá aula de inglês online? Você tem uma escola de inglês física? Qual que é o teu produto, o teu serviço? Qual que é a tua promessa? Qual que é a oferta que você tem para as pessoas, tá? Esse é o primeiro passo que você precisa saber. Porque a partir do que você vai vender, do que você vai ofertar para as pessoas, é que você vai criar toda a sua estratégia, tá? Aí muita gente vai falar, tá, Mayara, mas eu ainda não tenho um nicho, eu ainda não sei o que eu vou vender, eu ainda não sei o que eu vou falar. Tudo bem, tá? Isso faz parte, você pode começar, que nem eu sempre falo, documentando a sua jornada, que daí no meio do caminho, ao longo do percurso, você estando em movimento, você vai ter clareza do que você quer, tá? E geralmente isso que você quer tá muito relacionado a alguma coisa que você gosta, que você tem habilidade e que tem uma demanda no mercado, né? Que isso é o resumo do nicho. Mas vamos prosseguir, né? Que hoje o assunto da aula não é sobre nicho, né? Mas enfim, depois que você saber a sua oferta, o que que você vai ofertar, o que que você vai vender para as pessoas, o que que acontece? Você precisa saber quem é o seu cliente ideal, quem é o cliente que você quer atrair, quem que é esse cliente ideal? Aí você vai me perguntar, eu não sei. Aí eu vou te falar de volta, eu também não sei. Se você não sabe, quem que vai saber? Como que as outras pessoas vão te ajudar se você não sabe? Você precisa saber qual é a idade desse seu cliente ideal. São mulheres? São homens? São homens e mulheres? São jovens? São pessoas de 20 a 40 anos? São pessoas acima de 50 anos? Quais são as dificuldades que essas pessoas têm? Elas têm dificuldade no quê? Elas não conseguem falar inglês, elas não conseguem ter uma alimentação saudável, elas não conseguem encontrar uma roupa do tamanho delas, por isso que eu tenho uma loja plus size, de roupas plus size. Qual que é a profissão dessas pessoas? O que que elas fazem? São empreendedores que querem criar a divulgação online deles e que vem aqui buscar a ajuda de alguém, como é o caso de vocês, né, que vendem alguma coisa e estão aqui buscando conhecimento para divulgar a marca de vocês aqui na internet. Essa é uma das profissões, são empreendedores, pessoas que são donas do próprio negócio ou pessoas que estão querendo empreender, querendo vir para este universo, né, para criar a sua própria marca. Tá? Outra coisa, o que que essa pessoa deseja? Ela deseja o quê? Ela deseja o quê? Emagrecer. Ela deseja ter mais saúde. Ela deseja ficar mais bonita. O que que ela deseja? O que que esse teu cliente deseja e que o teu produto e o teu serviço vai conseguir suprir? Porque você tem que pensar o seguinte, não adianta querer atingir um público X se você vende Y. Não adianta eu querer atingir um público de 20 a 30 anos se eu vendo roupas para senhoras de 65, não faz sentido. Não adianta eu querer atrair um público feminino se eu falo uma linguagem que afasta as mulheres, que não é uma linguagem que aproxima, que se conecta, tá? Então, você tem que saber a faixa etária, você tem que saber quais são os gostos, os desejos, quais são as dificuldades dessa pessoa. Isso está muito relacionado à persona, a gente desenhar a nossa persona. E outra coisa, você precisa saber também qual é o nível de escolaridade desse seu público, qual é a renda desse seu público. Por quê? Isso vai influenciar muito também no preço que você vai cobrar no seu produto e no seu serviço. Porque não adianta você querer vender um produto elitizado, um produto muito caro, um produto que tem um ticket, um preço muito alto para um público que mal e mal ganha dinheiro para pagar suas contas e suprir suas necessidades básicas. Então, você saber conhecer
qual é a profissão e qual é a faixa de renda que esse seu público tem, vai te dar uma clareza, porque aí isso vai tá muito alinhado com aquilo que você vende. Por exemplo, uma pessoa que não tem tantas condições, ela vai buscar entrar numa loja de roupas mais populares, uma loja de roupas que tem um preço um pouquinho mais camarada, né? Um preço mais amigo, que ela consiga parcelar em mais vezes, que ela consiga encontrar uma peça boa, né? Que supra a necessidade dela, mas que esteja dentro do orçamento dela. Agora, uma pessoa que tem condições melhores, ela vai entrar numa loja sem se preocupar com o preço, ela vai buscar a beleza da peça, ela vai buscar a qualidade, ela vai buscar uma peça que é única, que é diferente, que ninguém tem igual. Então, tudo isso vocês precisam levar em consideração, tá? Como que eu faço isso, Mayara? Faz uma pesquisa com quem já compra de você, tá? Com quem já tá comprando de você. E aqui na rede social, se por exemplo eu preciso descobrir qual é o meu público aqui, faz uma pesquisa com a sua audiência. Conversa com as pessoas. Cuida muito os comentários que você recebe nas suas postagens. Olha os comentários lá do seu concorrente que tem um nicho similar, parecido com o teu, que geralmente o público é parecido quando vocês têm algum produto parecido, tá? Fica de olho no direct, as mensagens que você recebe, as dúvidas. Cada pessoa nova que chega, vai lá dar boas-vindas, pergunta como ela te conheceu, quais são os principais dúvidas, dificuldades, como que você pode ajudar ela. Você tem que conversar com as pessoas, gente. Isso aqui é uma rede de relacionamento. E relacionamento a gente faz com conversa, tá? Não é adivinha, não é a gente ali, plim, plim, vou colocar ingrediente A, B e C, pá, mágica eu descobri. Não. E cada dia vai mudando, porque novas pessoas vão chegando, você vai adequando, mudando também a sua comunicação, o seu conteúdo, então vai atingindo outras pessoas. Pensa o seguinte, quanto mais você falar sobre um assunto, mais pessoas, tá, que tenham a ver, que tenham interesse naquilo, que tenham aquelas características, você vai estar atraindo. Se eu começar a falar muito sobre timidez, eu vou atrair cada vez mais pessoas que são tímidas. Se eu falar cada vez mais que pessoas que têm que emagrecer, de emagrecimento, eu vou atrair cada vez mais pessoas que estão buscando emagrecer. Tá? Então é isso que vocês têm que pensar, tem que estar alinhado isso, tá bom? Vocês precisam saber quem que vocês querem atrair. E lembrando, vocês têm um produto X que vai suprir uma necessidade. Para quem que vocês querem vender esse produto ou esse serviço, tá? Esse é o segundo passo, tá bom? O que vocês forem tendo de dúvidas, vão mandando que eu vou responder. Terceiro ponto, o que precisa? O que precisa para a gente atrair o nosso cliente ideal? A gente precisa ter um posicionamento muito claro e bem definido, tá? Você ajuda as pessoas de que forma, tá? Se você vende X produto, X serviço, como que você consegue ajudar a pessoa? Você tem uma consultoria? Você fala sobre empreendedorismo? No que você acredita? Quais são os valores da sua marca? Porque tudo isso tem que estar imposto, tem que estar no teu posicionamento, na tua fala. Porque a forma como você se posiciona como marca vai atrair o público que você quer ou não. Por quê? As pessoas, elas têm que enxergar valor em você e na sua empresa. Elas têm que ter aquela percepção de valor. E esse valor, essa percepção de valor, elas enxergam a partir de como você se posiciona como marca, como você se posiciona no mercado. Tá, então, por exemplo, assim, se você quer cobrar um preço mais caro, você precisa ter um posicionamento que esteja alinhado com isso, tá? Tem que estar alinhado com aquilo que você está ofertando, que você vai vender. Então, no seu posicionamento tem que estar bem claro aquilo que você acredita. O que a sua marca defende? A sua marca defende o quê? Eu falo para mulheres que são empreendedoras, que recém ganharam nenê, que são mães, que estão tendo dificuldades para voltar para o mercado de trabalho, para se encontrar na profissão. Tudo isso vocês vão ter que definir, porque, por exemplo, assim, vocês têm que entender o seguinte: posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça do seu cliente. Então, não é como você gostaria que o cliente te enxergasse, não é? Meu cliente, eu quero que ele me enxergue desse jeito, como uma autoridade,
como uma referência, como uma pessoa mais especialista no assunto do mercado. Só que não é o que você quer, o que você acha, como a pessoa te reconhece. Então, o seu desejo da pessoa te enxergar assim, com a percepção dela, tem que estar muito alinhado, tá? Então, tem que fazer sentido, porque é como a pessoa vê valor sobre a tua marca. Não é sobre o produto, sobre o serviço, é sobre a tua marca. É como você se posiciona. E quando você resolve levantar uma bandeira, defender um lado, defender uma posição, um grupo de pessoas, né? Que daí a gente já entra no nicho, no público-alvo, na persona, a gente tá deixando de atingir outro tipo de grupo, outras pessoas, né? Outro público-alvo. E tá tudo bem, e tá certo. E é isso que você tem que fazer. Quem fala com todo mundo, quem quer vender para todo mundo, quem quer atrair todo mundo, ser o legalzão para todo mundo, não atrai ninguém, não conecta com ninguém. Vocês têm que tirar da cabeça de vocês uma coisa. Número de seguidor por número de seguidor, gente, não adianta de nada. Não adianta você ter lá 50 mil pessoas, um monte de engajamento, um monte de meme no seu perfil, um monte de gente dando like nas suas fotos de biquíni, nas suas fotos selfie. E na hora que você vender alguma coisa, ninguém comprar. Porque aí ninguém vai estar vendo valor naquilo que você está ofertando. Existe uma teoria que se chama 1000 fãs fiéis. É melhor você ter 1000 fãs fiéis que pagam pelo teu produto, pelo teu serviço, do que ter 50 mil pessoas lá que são fantasmas, que na hora que você abrir um carrinho, na hora que você abrir a sua loja, que você for vender um produto e um serviço, ninguém compra, ou uma, duas pessoas compram. Aí você vê a proporção? Por isso que aqui na rede social você não tem que focar, principalmente quem está começando, não foque em quantidade, foque em qualidade. Quanto melhor for a sua qualidade, quanto melhor for a entrega, quanto melhor você atender, quanto melhor você se relacionar com as pessoas que já estão te seguindo, melhor. Porque em algum momento essas pessoas, elas vão ver valor em você, vão ver valor na tua marca, e aí elas vão abrir a carteira para comprar o que você tá ofertando, tá? É isso que você tem que pensar, tá bom? Número de seguidor por vaidade, por métrica de vaidade, não paga conta no final do mês. E crescimento, construção de autoridade, construção de audiência é uma consequência, é um processo. Não é do dia pra noite, tá? Não é produzindo conteúdo um mês que você vai virar a pessoa mais bombada do mundo. Não é assim que funciona. Os próprios influenciadores, eles levam anos, gente, anos até serem reconhecidos. Então, por que você seria diferente e iria agradar todo mundo e bombar com uma postagem? Isso não acontece, entendeu? Você vai empilhando um monte de tijolinho, tijolinho por tijolinho, pá, até que a mágica acontece. Mas é por quê? Porque é um processo, porque é a consequência de muito trabalho, de muita dedicação. Aí a pessoa me diz, tá, mas então, quanto tempo mais ou menos? Não tem. Cada pessoa é relativo, vai depender do teu conteúdo, do teu mercado, do teu nicho, da demanda, da procura, de como você se comunica, de como as pessoas veem valor em você e na sua marca. Isso é muito relativo, gente. Do investimento que você faz, né? Porque hoje tráfego orgânico só não dá tanto resultado. Então, assim, saber usar as estratégias certas, tudo isso influencia. Você tem que pensar, quando você abriu o seu estabelecimento físico ali, abriu sua franquia, sua loja, foi em 2 meses que você teve o retorno? Não foi. Foram em 6 meses? Dificilmente. Foi em 1 ano? Talvez. Tem gente que leva 2, 3 anos para voltar ao investimento. E aqui você tem que estar muito disposto a se doar, a se entregar, a ensinar, a mostrar valor gratuitamente por muito tempo para as pessoas começarem a te reconhecer, tá? E é esse teu posicionamento que vai fazer com que as pessoas comecem a te notar a tua marca e te chamar. Não é só o número de seguidor, é os directs que você começa a receber, as sugestões de parcerias, novos clientes, tudo isso importa, tá? Tudo isso faz sentido. Ficou alguma dúvida por enquanto, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar que eu vou respondendo, tá? Bom, além de ter o posicionamento, o que você precisa?
Depois que você sabe para quem que você tá falando, que você tá se posicionando, o que vai acontecer? Meu Deus, gente, tô com meu cabelo aqui que ele tá fase cruel, tá? Por isso que eu tô mexendo muito nele. Então, você vai ter que pegar esse seu cliente ideal, qual é o seu cliente, essa sua persona, e você vai mapear as dores e os desejos desse seu cliente. O que esse seu cliente tanto deseja, almeja, sonha, precisa, tá buscando, quais são as dificuldades dele, o que ele quer? Ele quer emagrecer? O que ele precisa? Ele precisa ter um acompanhamento ali de alguém que puxa a orelha dele porque ele procrastina, porque ele é preguiçoso. A dificuldade dele é o quê? É manter a frequência, a consistência nos treinos, nos exercícios. Como que você vai fazer, tá? Para ajudar a pessoa. Então, você vai mapear as dores e os desejos. Por quê? O próximo passo que você vai fazer é alinhar o seu conteúdo aqui na internet para falar sobre isso. Porque primeiro você vai mapear quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, quais são as dores, quais são os desejos, o que aquela pessoa busca, o que ela almeja, tá? Em cima disso é que você vai criar conteúdo. É em cima do que o seu cliente precisa, tá? Que você vai criar conteúdo. E aí a gente volta lá no começo, que às vezes o seu cliente, o que acontece? Às vezes o seu cliente, ele não sabe que precisa de alguma coisa. Então cabe a você mostrar para ele que ele tem aquela necessidade e que você tá ali justamente para suprir aquela demanda, para ajudar ele a resolver esse problema dele. Aí quando você fizer todo esse mapeamento, você vai começar a alinhar o seu conteúdo, tá? E para alinhar o nosso conteúdo, a gente vai criar uma linha editorial. Talvez é aí que você tá pecando. Por quê? Eu tenho até uma frase aqui que eu separei, olha só. Não adianta você vender X coisa e você falar para Y e para Z. Não adianta você querer vender sobre emagrecimento, falar sobre emagrecimento e você tá ali no seu perfil fazendo post de gratidão, de finanças, de... Gente, não faz sentido, sabe? Então, assim, tudo que você for postar, todo o seu conteúdo que tiver no feed, tudo que você for compartilhar, tem que estar alinhado com aquilo que você vende, com aquilo que você fala, com aquilo que você oferta. O grande erro das pessoas é elas o quê? Elas estarem scrollando o celular delas, né? Tá ali scrollando, olhar um post do amigo, da vizinha, do concorrente, achar bonitinho, achar legal, querer copiar e trazer pro perfil. Isso aí é a pior cagada que você pode fazer. Porque aquela pessoa, o seu amigo para começar, ele nem trabalha com internet, então ele tá postando por postar. Ele não tem obrigação nenhuma de saber. Ele postou porque é o perfil pessoal dele, ele posta o que ele quiser. Se ele quiser postando foto sentado no vaso, ele posta. Só que você não, você tá trabalhando profissionalmente com o seu Instagram. E não é porque o seu concorrente postou que você vai lá copiar e colar. Por quê? Aquela pessoa provavelmente teve uma estratégia que está alinhada com o público dela, com as necessidades do público dela. Então, o que você vai fazer? Quando você tiver alinhado aquilo que o seu cliente precisa, você vai criar uma linha editorial. E essa linha editorial é para você entender quais são os temas que você vai abordar no seu perfil ao longo da semana. Ah, e você pode dividir como? Na segunda eu falo sobre tal assunto. Na terça sobre tal assunto. Na quarta sobre tal assunto. E aí você vai jogando os formatos dos conteúdos. Mas você precisa ter bem claro isso. Ah, eu vou falar sobre emagrecimento, sobre alimentação, sobre suplementação. Aí dentro desses assuntos eu vou ter várias temáticas. A importância, as necessidades, as vantagens, entendeu? É isso que você tem que fazer. Só que aí o que acontece? A pessoa vende... Vou até voltar essa frase, ó. Faz um print. A pessoa faz o quê? A pessoa vende X e ela fala sobre Y, Z. E aí não adianta, daí não conecta o cliente ideal. Por que eu não conecto com o meu cliente ideal? Por que será? Porque eu tô falando sobre X
Eu tô vendendo X, eu tô falando sobre Y e Z. Aí quando a pessoa vai querer comprar, ela não lembra de você, porque você não tá falando sobre isso no seu perfil. Ela vai lembrar do concorrente, da outra pessoa que todo dia tá ali falando sobre a mesma coisa. Aí você vai dizer, ó, gente, faz um print dessa tela. Depois me marca lá nos stories. Faz um print. Fizeram? Faz um print e me marca que depois eu vou repostar vocês. Aí a pessoa vai me perguntar, Mayara, mas eu tô produzindo conteúdo, mas eu não consigo vender, eu só atraio gente que não faz sentido com o que eu vendo, não é o meu cliente ideal. Aí tá compartilhando o quê? Compartilhando foto do filho, só tem foto do filho, só tem foto do que ela come, só tem foto dela passeando, dela dando risada, ou ela compartilha ali, ela fala sobre... eu falo sobre comunicação e conteúdo e tô aqui falando do celular que eu acabei de comprar. Tô aqui falando sobre as vantagens e os benefícios de ter um iPhone. Qual é o nexo? Qual é a vantagem? Daí a pessoa, na hora que ela precisar de saber aprender a se comunicar, aprender a criar conteúdo e ter o seu posicionamento aqui na internet, o que ela vai fazer? Ela vai buscar Joãozinho, Mariazinha, Josézinho e não vai buscar você. Porque você não tá falando aquilo que você tá vendendo. Ah, mas aí vai me falar assim, tá, mas então não posso compartilhar mais minha vida pessoal, o que eu faço? Pode, só que na 80% do tempo você vai falar sobre aquilo que você ajuda as pessoas, o que você tem para ajudar, para transformar as pessoas. O resto você mescla com a sua vida pessoal, com aquilo que você pode trazer para agregar para as pessoas, tá? Só que gente, vocês têm que pensar isso, entendeu? Não adianta, aí assim, você vai pensar, ai, mas as pessoas vão me achar chato se eu todo dia estiver falando sobre a mesma coisa. Se fizer sentido para aquela pessoa, se é isso que ela precisa, não vai ser chato. Quanto mais informação você der, quanto mais presente você estiver, melhor vai ser para ela. E quem achar chato, quem não gostar, beijo, querido, vaza, não é teu público, não é teu cliente. O teu cliente é a pessoa que interage com você, é a pessoa que compra de você, que tira dúvida no direct com você. Não é a pessoa que só dá um likezinho na tua foto. Não é, gente. Então, assim, fica bem atento, porque o seu conteúdo tem que estar alinhado. Aí o que acontece? Mapeou as dores, os desejos, o que a pessoa precisa... Fez a linha editorial, né? Para começar a produzir o conteúdo, alinhar o conteúdo, vai ajustar a comunicação. Será que depois de fazer isso, você está se comunicando do jeito certo? Será? Quero saber. Será que você está conseguindo conversar com aquele seu cliente? Lembra que eu trouxe lá no começo aquele exemplo? Eu trouxe aquele exemplo para vocês falando que a pessoa ela quer atingir o público de 20 a 30 anos, mas ela vende roupas para mulheres de 60 anos. Ou a pessoa quer anunciar para todos os públicos, para todos os tipos de mulheres, e ela vende roupas plus size com tamanhos grandes. Então, assim, a sua comunicação, o jeito que você falar, as palavras que você usa, a sua linguagem, o seu tom de voz tem que estar alinhado com o seu público. Não adianta falar de qualquer jeito, não adianta querer falar de uma forma generalista, querer falar para todo mundo, que aí você vai dar com o burro nas águas, que é o que muita gente faz e vou voltar para você memorizar isso. Não adianta vender X e falar para Y ou Z. Não faça isso, pelo amor de Deus. O seu conteúdo e a sua comunicação e o seu posicionamento, ele tem que ser, gente, direcionado para o teu público, para o teu cliente. Então, assim, se eu vou falar com jovens, a minha comunicação, o jeito que eu falar, as palavras que eu usar, as gírias que eu usar, o meu tom de voz, vai ter que ser adequado para aquele público, vai ter que ser para conectar com aquele público. Agora, se eu quero pessoas mais velhas, né, pessoas mais sérias, que tem uma linguagem, um jeito mais fechado, que gostam daquele ensino mais tradicional. Então, assim, eu vou estar aqui falando, né, de um jeito mais... Agora eu tô falando aqui com vocês desse meu jeito para conectar com vocês.
Então isso também vocês precisam ter em mente. Tem que estar bem claro isso, tá? 7º ponto, o que você precisa fazer depois de tudo isso? Estar aonde o seu cliente está. Onde que as pessoas estão? As pessoas estão na internet, a atenção está na internet. Só que aí, quando você descobrir quem é o seu cliente ideal, quais são as características daquele seu cliente, você vai pensar em que canais esse meu cliente está. E é aí que você vai ter que estar. Você vai me perguntar, eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no YouTube, eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar aonde? Não, assim, ó, pra começo de história, se você tá começando, não queira abraçar o mundo, não queira estar em todas as plataformas, tá? Com o tempo, não é bom você ficar só em uma plataforma, porque você não é o dono da plataforma. Então, assim, se amanhã o Mark Zuckerberg decide excluir o Instagram, você só tem Instagram, você se ferrou. Então, assim, tem uma lista de contatos dos clientes no WhatsApp, tem uma lista de e-mails desses clientes, tá? Tem um contato direto deles, tem um canal no Telegram, se faz sentido, ou então no próprio WhatsApp, tá? E aí você vai começar, por exemplo, o meu público tem 15 anos, então eu vou lá pro TikTok, eu vou lá para tentar fazer estratégia para atingir aquele público do TikTok. Agora, se o meu público tem 60 anos, eu vou correr pro Facebook, porque o meu público tá lá. Agora, a característica do Facebook são pessoas mais velhas. O público mais jovem, que gosta de informação rápida, instantânea, né, mais visual, que quer comprar de forma rápida, tá no Instagram. E aí do Instagram, se você tem um site, você leva a pessoa pro seu site, leva a pessoa pro seu blog. Que seja, gente. É tudo estratégia isso aqui. Não é vir aqui fazer um postzinho. Ai, hoje eu vou postar uma foto assim. Amanhã eu vou postar assado. Ai, me veio uma ideia, agora eu vou postar. Não é. Tem que estar alinhado. Por exemplo, as pessoas que vendem produto online, né? Eu tenho o meu curso chamado Comunicação Sem Vergonha. Toda essa tua dúvida, essa tua dificuldade que você tem, tá lá dentro do meu curso passo a passo, te pego pela mão. Imagina se no meu feed eu compartilhasse se eu falasse sobre alta performance, sobre desenvolvimento humano, sobre alimentação saudável, sobre investimentos. A pessoa iria comprar o curso de mim? A pessoa iria entender que ela tem aquela necessidade? A pessoa iria entender aquilo? Não. Então, assim, tem que estar alinhada a tua comunicação e o teu conteúdo com aquilo que você oferta. Isso é básico, isso é simples, entendeu? É a mesma coisa. Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. É a mesma coisa você ter artigos de sex shop, né? Geralmente, artigos de sex shop está em lojas do quê? De lingerie, moda íntima. Sim, vai ficar salva por 24 horas no IGTV, tá? A pessoa que vende essa parte de... Ela vende... Agora até me perdi. Ela vende produtos de sex shop, geralmente está dentro de uma loja que é moda íntima, né? Esse público mais feminino. Imagina se eu vendesse aquelas paradas tudo no mercado ou no açouguinho na feira da esquina. Cara, não faz sentido, não tem lógica. Então, assim, até as pessoas que estão ali no mundo físico têm estratégia, gente. Por que aqui na internet é diferente? É isso que as pessoas precisam entender e se você não tá entendendo, tem que entender. Funciona do mesmo jeito, só que aqui as coisas são online, aqui tem que ter uma estratégia voltada para a internet. Você precisa encontrar o seu público, se comunicar de uma forma mais leve com as pessoas. Não é vir aqui falar daquele jeito arcaico, daquele jeito chato, aquele jeito que ninguém mais aguenta. Tipo professor de faculdade de sociologia, filosofia, que é um porre, todo mundo dorme ou foge da aula daquele professor. Então, a tua comunicação, ela tem que atrair, ela tem que conectar as pessoas e não repelir. Não é que nem o mosquito da dengue que pica e foge, tá? Então, é isso que você tem que pensar, tá bom? E aí, oitavo passo, muito importante, tá? Que não adianta a gente se iludir e achar... Eu vou começar a fazer isso agora no meu perfil, eu ainda não faço, tá? Eu estava só no modo orgânico ativado. Agora vamos começar tráfego pago. Você precisa... distribuir o seu conteúdo.
Como que você faz isso? Você pode fazer de forma orgânica, com algumas estratégias, fazer parcerias, fazer collabs, né, de divulgação, ir lá interagir com outros perfis. Ou então, você vai fazer tráfego pago, você vai colocar um valor, vai investir um valor para fazer anúncios. E para fazer anúncios, você precisa saber quem é o seu público, quem é o seu cliente. Porque na hora de segmentar esse público, você tem que saber qual é a idade, qual é a faixa etária, qual é a profissão, qual é a renda, qual é o lugar do Brasil que ele mora, o que ele faz, o que ele gosta. Porque senão você vai estar fazendo anúncios para todo mundo e não vai atingir ninguém de novo. Ou vai estar apertando o botão impulsionar do Instagram e vai estar rasgando dinheiro, que é a forma mais errada de fazer anúncio. Dentro do Comunicação Sem Vergonha tem só um módulo sobre tráfego pago. Então, assim, tem que ter estratégia, tem que distribuir esse conteúdo, tá? A gente tem que atingir as pessoas certas. Mas para isso a gente precisa fazer tudo isso que eu te falei aqui na aula de hoje, tá? Tem até uma frase que eu separei. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Antes de saber... Até cortou ali, tudo bem. Antes de saber o que vender, saiba para quem você vai vender. Faça um print disso aqui e me marca lá nos stories. Bora lá. Quem ainda não fez? Então assim, ó, antes de saber qual é o produto, qual é o serviço, para quem que eu vou estar vendendo isso, cara? Para quem é o público, quem é a pessoa? Como é que eu vou desenvolver algum produto, algum serviço para mulheres que são mães, se eu não sei que eu quero atingir mulheres que são mães e eu crio um produto masculino? Como é que eu vou abrir uma loja de roupa masculina se eu quero... se eu tô aqui falando para mulheres? Não faz sentido, gente. Antes de saber o que vender, saiba para quem você vai vender. Isso é básico, tá? Então, olha só. Vamos recapitular os 8 passos, tá, que eu te passei. Eu falei sobre os 3 tipos de cliente, né, que a gente tem 3 tipos de cliente. Olha aqui, deixa eu voltar lá o primeiro. Ó, a gente tem 3 tipos de cliente, que é quem? O cliente que sabe o que precisa e ele procura, tá, por isso. A gente tem aquele que sabe o que precisa, mas ele não procura, ele tá adiando, tá procrastinando. E tem aquele cliente que não sabe o que precisa e nem tá procurando. Tá? E os 8 passos, recapitulando rapidinho para vocês, o que é? Ter um produto, um serviço, né? Ter uma oferta para passar para as pessoas, saber quem é esse seu cliente ideal, para quem que você vai estar vendendo, com quem que você vai estar falando, tá? Ter um posicionamento bem claro e definido, mapear as dores e os desejos desse teu público, desse teu cliente, alinhar o teu conteúdo através da linha editorial, alinhar a tua comunicação também, tá? Estar nos canais onde o teu cliente está e distribuir este conteúdo, tá bom, gente? Então, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? A live vai ficar salva por 24 horas, tá? No meu IGTV. Quem não conseguiu ver, quem entrou depois, vai ficar salva para vocês verem. Mandem para um amigo, para alguém que precisa ver isso, que vai ajudar no negócio da pessoa. Deixa eu até tirar aqui. E quero agradecer todo mundo, então, que entrou, que participou, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho mais alguns minutinhos. Se não, eu vou deixar a live salva por 24 horas. Quem tiver dúvida, manda que eu respondo. A gente tem mais uns minutinhos. Tá muito calor aqui. Hoje tá demais. Lin, vai ficar salva, tá? Por 24 horas. Eu vi que você entrou depois e perguntou. Vai ficar salva no meu IGTV por 24 horas só. Tá? Gente, olha só. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que não conseguir mandar aqui, que não tiver, né? Não quiser, depois me chama lá no direct. Tá bom? Vou encerrar e vou salvar. E quem não conseguiu ver, bora voltar a assistir. Beijo!